Antes de entrar na guerra, deixe-me perguntar uma coisa, para eu não entrar em guerra com o som. Esse som está bom? O som? Está todo mundo me ouvindo bem? Esse barulho aí é de chuva? Chuva, né? Está chovendo bastante. Ok, aqui também poderia ser o ar-condicionado. Muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos ler, abra sua Bíblia, em 2º livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Olha o que diz a palavra. Vocês, se quiserem, podem ler comigo também. Já para você penetrar no assunto, para você se misturar com o assunto. Olha o que diz a palavra aqui. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu a Golias o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, foram acho que 4 ou 5 pelejas. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Amém, até aqui. Meus irmãos, é o seguinte, quando a gente fala em guerra espiritual, você, por exemplo, pensa nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que você está em luta contra determinados problemas, você terá que vir para a Bíblia, para o Antigo Testamento, e você terá que ler aquelas histórias daquelas guerras que o povo de Israel travou contra os seus inimigos. E então, nessas guerras do povo de Israel, você tira muitas lições. Você aprende como é que se luta, como é que se combate, e aí você obtém vitória contra o inimigo. Uma outra coisa interessante para a gente falar aqui é o seguinte: esses gigantes aqui, naquele tempo, no tempo do rei Davi, principalmente entre os filisteus, havia gigantes, homens de grande estatura, de grande porte. Havia esse pessoal lá, eram os Enaquins, que eram os gigantes. E havia outros povos também agigantados naquele tempo. Pois bem, então, entre os últimos dos Enaquins, estavam esses 5 aqui. O Golias, que foi morto por Davi. Davi não matou Golias? Não foi? Foi ou não foi? Davi matou Golias. Então, Golias era um dos 5. E aí sobraram mais 4. Mais 4. E aqui está dizendo que esses gigantes, nas batalhas que Davi teve contra os filisteus, esses
gigantes estavam lá. Muito bem. E então, observe o seguinte: se nós estamos fazendo um paralelo entre as nossas lutas de cada dia, as nossas batalhas de cada dia, fazendo um paralelo com os filisteus eram um povo guerreiro que morava na fronteira do povo de Israel. A propósito, esse pessoal que está lá em Israel agora, como é que é o nome para Palestina, mas eu queria o nome o Hamas, o Hamas. Esse Hamas aí, pode-se dizer que eles eram descendentes dos filisteus. Os palestinos são descendentes dos filisteus, pode-se dizer isso, né? Então, é nessa região aí que aconteceram essas batalhas. Davi sempre teve os filisteus como seus inimigos. Eles sempre atacaram Israel. Quer dizer, então você vê que essa luta é antiga, não é agora. Isso aí é agora, mas já vem dos tempos do rei Davi, essa guerra de filisteus com os israelitas. Muito bem. Então, assim, e aí nós observamos o seguinte, que os gigantes eram 5. Está aqui, se você contar no dedo, você vai ver aqui a luta do povo de Israel contra 4, sendo que Davi matou Golias e os outros 4 foram mortos pelos servos de Davi. É o que diz aqui o texto? Olha só, versículo 22. Veja na sua Bíblia, versículo 22. Diz assim: estes 4 nasceram dos gigantes em Gat e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então, esses 4 morreram pela mão dos servos de Davi. Mas o Golias, que era o maior deles, o principal, foi morto por Davi. E aqui nós já aprendemos uma lição. Porque realmente nós hoje temos que lutar contra 4 gigantes. Eu vou lhe mostrar já. E, no entanto, o Senhor Jesus derrotou o maior gigante, que é Satanás. Pois é, Satanás foi derrotado por Jesus. Os demônios terão que ser derrotados por nós. Jesus não vem para nos libertar de demônios. Jesus venceu a Satanás e deixou os demônios aí. E agora nós é que temos que enfrentar os demônios. Esse número 5 aí, 5 é um número de guerra. Um número de guerra. As cidades dos filisteus eram 5. Inclusive, algumas delas existem até hoje. Justamente, Gat, Gaza, Ascalon, Ecrom e a outra cidade, Asdod, obrigado. Asdod, Ecrom, Ascalon, Gat e Gaza. Justamente a cidade que está aí. Gaza é daquele tempo. Então, meus queridos irmãos, 5 cidades. Eram 5 gigantes. Aí Davi, quando foi derrotar Golias, o que é que ele fez? Pegou o quê? 5 seixos do ribeiro. 5. Dá a impressão que era um para cada gigante, mas ele só se ocupou do Golias. Assim. Então, esse é o simbolismo da guerra espiritual. Agora, onde é que nós encontramos os nossos inimigos? Porque assim como Davi derrotou Golias e os outros 4 gigantes ficaram para serem derrotados pelos servos de Davi, do mesmo jeito, Jesus derrotou a Satanás, mas os demônios, os outros gigantes, deverão ser derrotados por nós. Aí você diz assim: puxa, pastor, mas então Jesus podia ter logo derrotado todo mundo aí, acabava com isso. Não, é assim mesmo. Nós temos que entrar na luta e temos que ter a vitória no nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas onde é que estão esses gigantes que nós temos que enfrentar? Venha comigo aqui para Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai encontrar aqui esses gigantes. Olha só o que diz a palavra aqui. Quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, aqui estão os 5 gigantes. Veja aqui, versículo 12. Quem puder ler comigo, leia. Projete aí na transparência, isso mesmo. Olhe lá o que diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, 1. As potestades, 2. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, 3. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, 4. Então, aqui estão os 4 gigantes, os 4 inimigos que nós temos que derrotar. Aí você pergunta, quem são os principados? E eu vou explicar tudo isso rapidamente. Os principados, meus irmãos, o nome está dizendo, são os chefes. São os chefes. Não pense que Satanás, com os demônios, é um grupo desorganizado. De jeito nenhum. Eles têm tropas, eles têm oficiais, eles têm comandantes, eles têm príncipes. Satanás tem tudo isso. Então, diz aqui, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Então, principados são os demônios que são príncipes, que são chefes dos outros demônios. Tá? Saiba que existe isso. Quem conhece negócio de Umbanda, Candomblé e essas coisas, essas organizações aí, esses grupos, sabe que é assim, que é isso mesmo, como eu estou falando aqui. Então, veja bem, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. E contra as potestades. O que são as potestades? Potestades são os exércitos do inimigo. Os principados são os chefes. E potestades é a tropa, né? O exército do inimigo. É chamado uma potestade. Muito bem. E agora aqui, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Porque dominadores deste mundo tenebroso? É porque Satanás, conforme todo o exército, toda a tropa militar, ele tem grupos especiais, tropas especiais, os comandos, que se chama no exército, os comandos, são grupos especializados num determinado setor. O exército, por exemplo, tem soldados que são especializados em demolir pontes, em entrar sorrateiramente para invadir quartéis, enfim, são tropas especializadas em determinados setores. E Satanás também tem. Por exemplo, Satanás tem demônios especializados em assunto de suicídio, para fazer as pessoas se suicidarem. Satanás tem gente especializada por exemplo, em vícios de drogas. Isso são demônios especializados na área de sexo. Eu vou pronunciar alguns nomes aqui,
que neste santuário aqui não deveria ser pronunciado, mas como nós estamos estudando o assunto aqui, eu vou pronunciar. Pombagiras são demônios especializados na área de sexo, né? Assim por diante. Então, esses são essa categoria aqui, dominadores deste mundo tenebroso. São demônios que tocam em certas áreas para dominar este mundo tenebroso. Pois bem, e aqui tem a quarta categoria, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E agora, para a gente interpretar corretamente o que são essas forças espirituais do mal, não podemos esquecer o resto da frase, nas regiões celestes. Por quê? Porque essas forças espirituais, elas agem nas regiões celestiais. Onde estão essas regiões celestiais? Diz aqui, regiões, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Onde estão essas regiões celestes? Eu vou explicar rapidamente para os meus irmãos. Nós crentes em Jesus Cristo, estamos nas regiões celestiais, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, o povo de Deus vive no reino de Deus. Então, o reino de Deus são essas regiões celestiais, regiões celestes. Agora, como é que o demônio entra nas regiões celestiais? Porque ele é atrevido, Satanás é atrevido, é ousado, Satanás é terrível, né? Então, como é isso, pastor? Como é isso? É assim, por exemplo, num exército é a mesma coisa. Há tropas especializadas que jogam folhetos de contra-informação para tentar baixar o moral das tropas de um do outro exército. Então, assim, por exemplo, nós estamos aqui, aí daqui a pouco surge alguém enviado por Satanás, aparece alguém para semear confusão aqui no nosso meio. Por exemplo, confusão. Isso são ataques do inimigo nas regiões celestiais, onde nós estamos. Satanás costuma jogar os crentes uns contra os outros. Satanás costuma semear contendas, problemas, muitas coisas entre os crentes para perturbar a vida da igreja, a vida dos crentes. Essas são, o que diz aqui, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, o inimigo entra aqui no nosso meio, invade aqui o nosso espaço para semear discórdia, semear problemas variados. Então, são esses os 4 gigantes contra os quais nós temos que lutar. Tem os principados, que são os cabeças, os chefes, tem as potestades, que são os demônios comuns aí, os demônios que andam aí perturbando em todo lugar. E aqui diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso, são aqueles demônios especializados em determinadas funções, em determinados ataques. E aqui fala dessa categoria, que é as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás não fica satisfeito com o povo de Deus vivendo tranquilamente, sendo abençoado. Satanás não fica satisfeito em ver a casa de Deus cheia, Jesus curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, libertando, operando. Então, vem demônios para querer perturbar, tirar a nossa paz. Então, são essas as 4 categorias de demônios contra as quais nós temos que lutar. Nós temos que nos defender dessas potestades inimigas, meus irmãos. Então,
Então, aí está. Guerra espiritual é isso aqui. Guerra espiritual é cada membro da família de Deus estar de olhos abertos para verificar de onde é que vem o ataque, para você se defender e defender os outros. Amém, meus irmãos? Está todo mundo me alcançando? Você já ouviu alguma coisa parecida? Isso aqui é um assunto meio estranho, é um assunto que não é comum se falar, mas eu quero mostrar para os meus irmãos que é assim. Voltando ao início, estava eu dizendo para os meus irmãos que assim como Davi matou a Golias e os servos de Davi mataram os 4 gigantes naquele tempo, da mesma forma, Jesus hoje, ele derrota Satanás. Mas tem 4 categorias de demônios que nós é que temos que enfrentar. Nós é que temos que derrotar. Amém, meus irmãos? Então, e essas categorias de demônios estão no mundo, estão no nosso meio, estão até no nosso meio, quanto mais no mundo. Então, meus irmãos, aí está. Muito bem. Agora você me pergunta, pastor, e como é que eu vou derrotar esses inimigos? Porque essa é a pergunta até principal da questão. Como é que eu vou enfrentar o inimigo? Está aqui. O apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. A armadura de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, precisará se revestir da armadura de Deus. Então aqui, onde é que está a armadura de Deus? Aqui, olha. Venha comigo, estamos lendo Efésios 6. Vamos continuar a leitura, versículo 13. Agora eu vou pedir que você leia comigo, porque até agora você escutou, fez bem, ter escutado para entender direitinho. Agora vamos lançar mão da armadura de Deus. Todos comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, olha só. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos continuar a leitura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Pronto, aqui já vai começar a armadura. Paulo está recomendando que vamos usar a armadura. O que é a armadura de Deus? É isso aqui, ó. Vamos começar a ler, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora ele conclui falando dele. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Isso acontece conosco. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos nos vestir da armadura de Deus e nós vamos ter esse desempenho semelhante ao do apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar um pouquinho nessa armadura. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, ele está usando aqui uma figura. Ele pega um soldado romano daquele tempo e ele olha e vê que o soldado romano tem capacete. Os irmãos que já viram filmes aí, e coisas semelhantes, devem ter observado. O soldado romano tem aquele capacete enorme, ele tem uma espada, ele tem um cinto, ele tem uma couraça. A
couraça é uma coisa que cobre aqui o peito, ele tem uma vestimenta que é feito de metal, que cobre as pernas, cobre a parte de baixo do corpo, abaixo do umbigo, enfim, ele tem essas armas todas. Então, Paulo pega essas armas do soldado romano para ilustrar. Ele usa como ilustração da armadura de Deus. Então, ele diz assim, cingindo-vos com a verdade. Ele compara a verdade. Essa arma, entenda-me bem, essa arma, a armadura de Deus que nós usamos, não é, digamos, literal. Ela é espiritual. Então, por exemplo, o cinto diz cingindo-vos com a verdade. Então, o que afugenta o inimigo, o que nos dá vitória contra o inimigo, é se nós vivemos na verdade. Diga verdade. Verdade, é verdade. O reino de Deus não é reino da mentira, não é reino de engano. O reino de Deus é reino da verdade. Então, você, para participar do reino de Deus e vestir essa armadura, você terá que se vestir com a verdade. Falar a verdade, viver a verdade. Isso é que derrota o inimigo. É assim que nós temos que viver. Então diz assim, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquela parte que cobre aqui em cima do umbigo aqui, isso é a couraça, né? Toda essa parte aqui. Então ele diz que a nossa couraça é a justiça. Quer dizer, nós temos que ser justos, ser pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que falam a verdade, que vivem a verdade, que têm uma vida íntegra na presença de Deus. Então, essa é a nossa couraça. Amém, meus irmãos? Qual é a nossa couraça? A justiça. Qual é a nossa couraça? Qual é o nosso cinto? A verdade. É isso. Vamos andar. Aqui fala ainda assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A gente tem que entender bem essa expressão aqui. A preparação do Evangelho da paz. Quer dizer, isso aqui, resumindo, é assim, está falando do discipulado. O crente, quando ele se converte, quando ele aceita Jesus, quando ele entra para o Evangelho, a primeira coisa que ele faz é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, estudar a palavra, conhecer a palavra, ser orientado na santidade da palavra, viver a palavra. Então, assim, por isso que diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que nos prepara para viver a vida do Evangelho é justamente a palavra. E aqui está chamando de preparação. Calçai os pés. Então, os nossos pés aqui são calçados com o discipulado, com a preparação. Quando falo em preparação é porque tem que haver um estudo, tem que haver uma discipulação, né? E isso calça os nossos pés, nos defende no nosso andar. Então é assim, os nossos pés então são calçados com a preparação do Evangelho da paz. Veja aqui versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha só, o escudo da fé. O escudo, você sabe o que é, né? É uma coisa redonda assim que você segura aqui. Eu estou fazendo assim porque o escudo meu está aqui, ó. Né? Aqui está o meu braço segurando o escudo por dentro.
sabe como é que se empunha um escudo? Assim, ó. Né? Tá observando bem? Então, estou eu aqui. O escudo, você tem que pôr o braço, a mão, por dentro do escudo e segurar assim. E aí, aqui está o escudo. Só que o escudo nosso não é esse de couro, nem de metal, nem de madeira. O nosso escudo é a fé. É a fé. Então, vem um ataque do inimigo de lá, você responde com a fé. Satanás para trás, em nome de Jesus. E o bicho vai para trás mesmo, porque o nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. Então, assim, ó. Porque diz aqui, com o qual, escudo, né, podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Dardo inflamado é o seguinte, você sabe o que é dardo? É aquela vara comprida, bem comprida, que ele pega assim e joga lá para longe. Né? O dardo tem uma ponta de ferro aqui, e ele faz isso, ó, e joga lá para longe. Isso é dardo. E quando fala em dardo inflamado, eu já meditei muito sobre esse negócio de dardo inflamado. A chama que vem nesse dardo inflamado é o tipo de pecado com o qual o diabo quer nos derrubar, nos derrotar. Né? O tipo de pecado. Então, há pessoas que são tendentes a pecados sexuais, há pessoas que são tendentes a pecado de roubar, de mentir, e assim vai. Os vários pecados, pecado de mentir para os outros. Então, Satanás provoca isso com os dardos inflamados. Quer ver, na ponta do dardo vai aquela chama do pecado com que o diabo quer atingir o crente. Aí você está aqui e vê que ele está jogando o dardo de lá, o dardo vem e você com o escudo da fé e não deixa o dardo chegar perto de você. Glória a Deus. Dardo inflamado do inimigo. Ainda diz aqui, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, aleluia. Porque a nossa briga toda é por causa da nossa salvação. E a salvação é uma questão de entendimento. Por isso que diz capacete. Porque o capacete põe na cabeça. Então, você com o capacete da salvação, você protege a sua mente dos ataques do inimigo contra a mente. Meu irmão, minha irmã, não deixa o diabo mudar os teus pensamentos. Não deixa o inimigo perturbar os teus pensamentos com outros pensamentos, com outras coisas. Mas fica firme com Jesus e não deixa o inimigo ganhar essa batalha da mente. Da mente. Quem estuda sobre assunto de mente sabe que a mente tem uma ação muito forte no corpo humano. A mente tem uma influência muito grande em toda a área da vida. Então, a gente precisa defender a nossa mente contra os ataques do inimigo. Então, fala aqui, portanto, no capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí já você deixa de se defender, porque você notou que até então eu só estou me defendendo. Eu tenho a espada, eu tenho a armadura de Deus, eu tenho o cinto, eu tenho o escudo da fé, isso e aquilo. Agora a espada é para atacar. A espada, você puxa a espada, aí você já parte para o ataque. Então, diz aqui, né, que, portanto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós devemos estar sempre com ela na nossa mão, porque a espada do Espírito é que desbarata o inimigo. Muito bem. Ainda diz aqui, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando
com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Na verdade, são 7 armas. Quer dizer, a armadura de Deus, as armas que Deus nos dá, são 7. A gente se veste com essa armadura e a gente sai para a luta enfrentando o inimigo. Amém, meus irmãos? O que vocês vão fazer agora, depois dessa explanação? Você vai reler essa guerra lá do Antigo Testamento, porque aqui, aliás, não foi uma guerra só, foram várias guerras de Davi contra os gigantes filisteus. Onde está escrito isso? Aqui. 2 Samuel 21, de 15 em diante. Você vai ler em casa. O rei Davi matando o Golias, derrotando o Golias, e os servos de Davi matando, eliminando os 4 outros gigantes. Eram 5 gigantes. E então, você, depois de ler aquilo ali, você vem aqui para a carta aos Efésios, para você ver se naquele tempo eram gigantes de carne e osso, hoje os gigantes são forças espirituais. Então, é a mentira, o engano, uma porção de coisas você vai enfrentar. Você vai utilizar as armas que Deus nos dá. Quais são as nossas armas? A verdade. Diga a verdade. Verdade. Qual a outra arma que Deus nos dá? Justiça. Diga justiça. Pode falar. Justiça. Outra arma que Deus nos dá? A preparação. Quer dizer, nós temos que estudar a Bíblia, nos preparar para calçar os sapatos da paz, né? Os sapatos do Evangelho da paz. Outra arma que Deus nos dá, o escudo da fé. Diga isso. O escudo da fé. Meus irmãos, esse escudo da fé é terrível, é tremendo, é maravilhoso. O escudo da fé. Nós não podemos esquecer. Usa, meu irmão, o escudo da fé e ganha grandes vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, por exemplo, está falando dos dardos inflamados do inimigo, né? Que o inimigo ataca o crente com dardos inflamados. O crente está aqui distraído, aí uma seta vem, dá uma picada nele, e ele não sabe de onde é que veio. Então tem que usar o escudo da fé para ser poupado. Glória a Deus. E aqui vem as outras armas. Aqui fala da oração, porque diz aqui, com toda a oração e súplica. Quer dizer, essas armas espirituais aqui, a nossa luta contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, essa luta não pode ser travada sem oração. Não pode. Nós temos que estar sempre orando, como diz aqui, né? Orando com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a oração, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que fazer isso e usar essas armas, a oração e a súplica, sempre, para que nós possamos derrotar o inimigo, para que possamos usar essas armas que Deus nos dá. Amém, meus irmãos? Olha, eu não queria... Isso aqui é uma mensagem assim, um pouquinho didática, né? Isso aqui é uma orientação da Bíblia sobre quem são os gigantes, como é que são, como é que a gente enfrenta. Isso aqui é uma mensagem um pouco didática, mas eu não queria. Aqui a nossa igreja tem muita gente aqui super inteligente. Pessoal, aqui a gente fala uma coisa, você já sabe o que é que a gente vai dizer. Você abre a boca aqui para explicar uma coisa, você já sabe o que é que é. Temos jovens aqui extraordinários, moças, rapazes, né? Aí, por exemplo, falar sobre isso aqui, depois você pergunta para um daqueles jovens o que foi que eu disse. Eles vão repetir tintim por tintim, eles sabem tudo o que eu disse aqui. Mas eu queria que os irmãos não fizessem disso uma aula.
Ah, que interessante, olha, o pastor explicou hoje o que é guerra espiritual e como é que a gente vence o inimigo e como é que tem que usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e tal, tal, tal. Aí você sabe tudo de cor, mas só que você não usa, você não enfrenta. Então, eu queria que nós saíssemos daqui entendendo e praticando. Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Põe a mão direita sobre o coração. Glória a Deus. Repita comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu nos dás as armas espirituais. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás vitória contra o inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, na hora do problema, nós nos lembrarmos de que tu nos concedes armas espirituais para derrotarmos o inimigo. Não deixa, Senhor, que sejamos atingidos por qualquer dardo do inimigo. Ó Pai, mas dá-nos vitória, concede-nos a tua graça, o teu poder, ó Pai, e que não somente eu, não somente nós, mas todo o povo de Deus seja um povo vencedor. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos mostra o caminho, que nos ensina o caminho. Tira de nós, Pai, toda a timidez, tira de nós toda a insegurança, toda a incerteza e dá-nos coragem, dá-nos ousadia para enfrentarmos o inimigo e alcançarmos vitória para o reino de Deus. Obrigado, Pai. Eu oro com fé. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma música de vitória aqui. Glória a Deus.